Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E no vídeo de agora, então, nós vamos mostrar algumas propriedades do produto cartesiano, né? Nos dois vídeos anteriores, então, nós definimos conjunto das partes, definimos par ordenado, definimos produto cartesiano, demos alguns exemplos de produto cartesiano, etc. Representação gráfica do produto cartesiano. E nesse vídeo de agora, nós vamos então mostrar algumas propriedades desse produto cartesiano. E é claro que para isso nós vamos utilizar aquela parte lógica, né, que nós vimos lá nessa primeira parte do nosso curso, beleza? Então é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Vai ser um vídeo bastante técnico, vai ser um vídeo basicamente para mostrar então propriedades genéricas, propriedades gerais do produto cartesiano, né? E usando, então, algumas das técnicas, algumas das propriedades, algumas das regras de inferência que nós vimos lá na primeira parte do curso, beleza? Então, vamos lá. Objetivo, apresentar e demonstrar propriedades do produto cartesiano, tá? O vídeo ele vai ser, vai ter só uma proposição de fato, né? Essa proposição vai ter, eu acho que uns 10 itens, né? E nós vamos demonstrar, à medida que o vídeo for avançando, nós vamos demonstrar algumas dessas propriedades, tá? A, B, C, D são conjuntos de um mesmo universo, tá? Então, sempre no mesmo universo, o universo que nós chamamos de U. E nós temos as seguintes propriedades, né? A primeira parece bastante óbvia, né? Que o produto cartesiano vai ser vazio se e somente se o A for vazio ou o B for um conjunto vazio. O item 2 é o produto cartesiano, ele é comutativo se e somente se um dos conjuntos for vazio ou o A for igual a B, né? Então, o produto cartesiano A cartesiano B é B cartesiano A, se e somente se o A é vazio, ou o B é vazio, ou então o A é igual a B, tá? Então, numa dessas, a única possibilidade de valer a comutatividade é se um desses três itens aqui estiver satisfeito, tá certo? Também, se o A está contido em B, então nós podemos mostrar que o A cartesiano C está contido em B cartesiano C, e também que o C cartesiano A está contido no C cartesiano B. Isso quando o A está contido no B. O item 4 está dizendo aqui que o produto cartesiano ele é distributivo em relação à interseção, ou seja, A cartesiano B inter C é A cartesiano B interseção A cartesiano C, tá? Isso vale, essa distributividade aqui, você está percebendo aqui que há uma distributividade aqui, ó, você está distribuindo aqui e aqui, né? Isso é muito parecido com o que se faz em números, né? Com números inteiros, por exemplo, o produto ele é distributivo em relação à adição, né? E essa propriedade vale aqui, então, para a teoria de conjuntos, né? O cartesiano ele é distributivo em relação à interseção, tanto à direita, tanto à esquerda, aqui no item 4, quanto à direita no item 5, né? Então, B inter C cartesiano A é B cartesiano A interseção C cartesiano A. O cartesiano ele também é distributivo em relação à união, ou seja, A cartesiano B união com C é A cartesiano B união A cartesiano C, ou seja, vale a distributiva em relação vale a distributiva à direita do cartesiano e vale a distributiva também à direita, vale à esquerda e vale à direita em relação à união, certo? O cartesiano ele também é distributivo em relação à diferença de conjuntos, né? Então, A cartesiano B menos C é A cartesiano B menos A cartesiano C, tá? Tanto à esquerda, vale a distributiva à esquerda, como vale a distributiva à direita também do cartesiano em relação à diferença, tá? Aqui está falando, então, que A cartesiano B interseção com C cartesiano D, aqui é meio que uma espécie de colocar em evidência, vamos dizer assim, né? Então, essa interseção desses dois cartesianos aqui é a interseção com C cartesiano B, B interseção com D. E também vale essa espécie de colocar em evidência aqui, né? Fazer uma separação, né? A inter B, cartesiano B inter C é igual a cartesiano C, interseção com B cartesiano D. Então, essas são as 11 propriedades que nós tínhamos para trazer para vocês. E nós vamos provar algumas delas, né? Algumas delas nós vamos provar.
as outras elas vão ficar para vocês como exercícios, tá? Porque algumas são muito parecidas. Por exemplo, a 1 e a 2 são muito parecidas, então nós vamos fazer a 1, não vamos fazer a 2. A 3 nós vamos fazer. A 4 vamos fazer, a 5 não precisa, porque ela é extremamente análoga. Né? Embora a 6 seja muito parecida com a 4, nós vamos fazer a 6, mas a 7 nós não vamos fazer. Né? Vamos fazer a 8, por exemplo, não vamos fazer a 9, e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer isso então. Então vamos mostrar o primeiro item, né? Eu sempre vou colocar o enunciado aqui em cima, né, na parte branca, para a gente saber o que a gente tem que mostrar. Esse é o item 1, esse é o primeiro que nós vamos mostrar, tá? Como o item 1 ele é um 6 somente C, então nós temos que mostrar duas coisas. A primeira é a seguinte, né? Que se o cartesiano for vazio, então um dos dois conjuntos é vazio. Pelo menos um dos dois é vazio, né? Então A igual a vazio ou o B é vazio. E nós temos que mostrar a recíproca também, né? Porque uma equivalência, um 6 somente C, você tem que mostrar a implicação da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, né? Do jeito que nós vimos lá na lógica, nós temos que fazer essas duas coisas. Então, no item 2 é exatamente a implicação da direita para a esquerda, ou seja, se um dos dois conjuntos é vazio, então o produto cartesiano ele também vai ser vazio, certo? Então vamos lá, vamos começar então a argumentação do item 1. Vamos fazer o item 1 pelo método de contradição. O que é o método da contradição mesmo? Nós vamos assumir a negação da tese. Perceba que essa aqui é a nossa hipótese, né? A cartesiano B ser vazio, essa é a nossa hipótese. A nossa tese, hipótese ou premissa, né? Lembra? Hipótese ou premissa. Então isso aqui é a nossa premissa e a nossa tese é que o A é vazio ou o B é vazio. Se nós vamos utilizar o método da contradição ou da contrapositiva, nós temos que negar isso daqui e assumir a negação disso como uma hipótese, né? Então, nós temos essa hipótese adicional aqui, né? A negação da tese é a nossa hipótese. Qual é a negação do ou? Você nega a primeira proposição, usa o conectivo e, nega a segunda proposição. Então, a nossa hipótese é A é diferente de vazio e o B é diferente de vazio. O que significa o A ser diferente de vazio e o B ser diferente de vazio? Significa que existe um elemento em A, esse elemento nós vamos chamar de X, e o B ser diferente de vazio significa que existe um elemento Y que está em B, tá? Bom, se o X está em A e o Y está em B, então nós podemos concluir dessa hipótese que o par ordenado XY, ele pertence ao produto cartesiano de A por B. Isso por definição, né? Se o x está em A e o y está em B, o par ordenado xy está no cartesiano de A por B. Bom, isso implica, então, que o produto cartesiano não é vazio. Nós acabamos de encontrar lá dentro um elemento. Bom, então o cartesiano não é vazio. Mas se o cartesiano não é vazio, então nós temos a contradição da nossa hipótese original, que é o fato do cartesiano ser vazio. Então, por hipótese, o cartesiano é vazio, mas nós concluímos aqui que o cartesiano é diferente de vazio. Isso dá uma contradição. Nós estamos tendo uma contradição. Estamos tendo uma afirmação aqui em cima, na nossa hipótese. Nós temos uma afirmação verdadeira, porque é hipótese, né? É premissa. E aqui nós temos a negação da premissa. Né? Nós temos a negação da verdade. Né? Então, isso é uma coisa falsa. Então, nós temos uma proposição e sua negação. As duas seriam verídicas. Né? Isso é uma contradição. Tá? A contradição vem da onde? A contradição vem do fato de nós termos negado a nossa tese. O fato de negar a tese provocou uma contradição e, portanto, a tese é verdadeira. Agora nós vamos mostrar o item 2. Né? O item 2 diz o seguinte: se o A é vazio ou o B é vazio, então o cartesiano também tem que ser vazio. Tá? Como o A é vazio ou o B é vazio, então x pertence a A é uma proposição falsa, ou x pertence a B é uma proposição falsa, né? Porque um dos dois é vazio. Né? Se o A é vazio, vale essa daqui, né? X pertence a A é uma proposição falsa. Se o B é vazio, então x pertence a B é uma proposição falsa. Tá? Assim, ó, x pertence a A e x pertence a B é uma proposição falsa. Tá? Desculpa. X pertence a A é falsa. Aqui no lugar de x é y, tá? Aqui é y pertence a B, é falso. Aqui também, né? Y pertence a B é uma proposição falsa, né?
x pertence a é falso ou y pertence a b é falso. Portanto, x pertence a e y pertence a b é uma proposição falsa, né? Lembra que o E só é verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras, né? Quando x pertence a A e y pertence a B forem ambas proposições verdadeiras. Mas uma das duas é falsa, né? Então a proposição que você constrói usando o conectivo, usando a conjunção, né? Essa é uma proposição falsa, porque uma das duas é falsa. E, portanto, o par ordenado pertencer ao produto cartesiano é uma proposição falsa. Se ela é uma proposição falsa, então o produto cartesiano ele é vazio. Tá? Por quê? Porque para quaisquer x e y, a proposição x e y pertence a A cartesiano B é uma proposição falsa. Então ela é falsa sempre, é uma contradição, e, portanto, o conjunto, o produto cartesiano, ele acaba sendo vazio. Né? O outro item que nós vamos mostrar é esse daqui, né? Se o A está contido em B, então A cartesiano C está contido em B cartesiano C. Tá? Nós vamos mostrar só essa primeira parte aqui, porque essa segunda parte ela é estritamente análoga. Então nós vamos deixar como exercício para vocês treinarem também. Tá? Nesse item nós temos a seguinte hipótese, né? Nós temos a hipótese de que o A está contido em B. O que significa A estar contido em B? Qual é a definição de A contido em B? Significa que para todo x do universo, se o x está em A, então o x está em B. Ou seja, se por algum acaso você encontrar um elemento que está em A, você pode garantir que esse elemento também está em B. Tá? Isso para qualquer elemento do universo. Se está em A, então está em B. Beleza? O que nós temos que mostrar? Nós temos que mostrar o seguinte, né? Que o A cartesiano C está contido em B cartesiano C. Então o que nós temos que mostrar? Que para qualquer par ordenado, para qualquer par ordenado xy, se ele está em A cartesiano C, então nós temos que mostrar que ele está em B cartesiano C. Para isso, vamos pegar dois elementos, x e y, no nosso universo. Olha o que nós temos. Se o par ordenado xy está em A cartesiano C, então, por definição de cartesiano, o x pertence a A e o y pertence a C. Mas olha o que diz a nossa hipótese aqui. Ó. Tá vendo? Ó? X pertence a A é uma proposição verdadeira. Então, nós podemos concluir, ó, se o x está em A, x está em B. Concluímos que o x está em B, porque o x está em A. Né? Como o x está em A, x está em B. E y continua sendo um elemento de C. Bom, mas se o x pertence a B e o y pertence a C, então o par ordenado xy ele pertence a B cartesiano C. Se ele pertence a B cartesiano C, nós mostramos o seguinte. Para quaisquer x e y no universo, se xy está no cartesiano de A com C, então xy está no cartesiano de B com C, e, portanto, nós temos essa primeira inclusão aqui verdadeira, tá certo? A segunda conclusão, a segunda inclusão aqui, ela é estritamente análoga, você faz do mesmo jeito, e eu vou deixar para vocês fazerem como um exercício. Agora nós temos que mostrar o seguinte, né, que o produto cartesiano, ele é distributivo em relação à interseção, tá? É isso que nós vamos fazer. Então, como nós temos que mostrar aqui uma igualdade de conjuntos, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenvolver esse lado esquerdo aqui. Vamos ver o que o lado esquerdo nos dá. O que ele nos dá de especial? Vamos lá. A cartesiano B inter C, por definição, é o conjunto dos pares ordenados em que o x, pares ordenados x, y, né? Ou em que o x está em A e o y está em B, interseção com C. Né? Essa é a definição desse produto cartesiano aqui. Mas o que significa o y pertencer a B inter C? Significa que o y pertence a B e o y pertence a C. Logo, esse conjunto aqui são os pares ordenados x, y, tais que x está em A, y está em B e y está em C. Lembra vocês que o parênteses na conjunção não importa. Né? Lembra que nós podemos trocar o parênteses de lugar? Então, como não é importante o parênteses, então nós podemos escrever que esse produto cartesiano aqui é o conjunto formado pelos pares ordenados x, y, tais que o x está em A, o y está em B e o y está em C. Tá? Então, esse é o conjunto A cartesiano B com C. Aí acontece uma coisa, eu cheguei nesse momento aqui, cheguei nesse conjunto, e eu não sei mais ir para frente. Tá? Então, eu descrevi os elementos, cheguei no osso, digamos assim, né, do conjunto do produto cartesiano aqui do lado esquerdo. Então, eu não sei mais o que fazer. Então, eu deixo ele guardado e eu vou abrir o lado direito. Eu vou ver o que o lado direito tem de especial. Então, vamos lá.
Quem é A cartesiano B? Interseção com A cartesiano C. Bom, por definição de interseção, são todos os pares ordenados que estão no primeiro conjunto e estão no segundo conjunto. Então, são os pares ordenados da forma XY, em que o XY está em A cartesiano B e o XY está em A cartesiano C. Tá? Então, essa é a definição de interseção desses dois conjuntos. O que significa o XY estar em A cartesiano B? Significa o seguinte, que o X está em A e o Y está em B. Eu mantenho esse E que aparece aqui, eu mantenho ele, tá? E o que significa XY está em A cartesiano C? Significa X está em A e Y está em C, por definição de cartesiano. Agora, olha só. Eu tenho X pertence a A, e Y pertence a B, e X pertence a A, e Y pertence a C. Né? Esse X pertence a A aqui, ó, ele está aparecendo em duplicata no conectivo E. Então, lembra da absorção? Eu posso absorver um desses X pertence a A. E eu vou chegar à conclusão, então, que são os pares ordenados, e X pertence a A, e Y pertence a B, e Y pertence a C. Tá? Agora, olha para esse conjunto aqui em cima, o primeiro que nós conseguimos. Olha para esse conjunto aqui embaixo, que foi o segundo que nós conseguimos. São rigorosamente o mesmo conjunto. Como são o mesmo conjunto, eu posso concluir, então, o nosso exercício, a nossa propriedade que nós queríamos mostrar. Certo? De forma análoga, você mostra que também vale a distributiva do produto cartesiano em relação à interseção no lado direito. Tá? Fica como exercício. Agora nós vamos mostrar que vale a distributiva do produto cartesiano em relação à união dos dois conjuntos. Ou seja, nós vamos mostrar que o A cartesiano B união C é igual a A cartesiano B união com B cartesiano com A cartesiano C. Então vamos lá. De novo, nós vamos abrir o lado esquerdo, vamos ver aonde é que nós vamos chegar. Então o que é o nosso lado esquerdo? A cartesiano B união C. São pares ordenados, claro, porque é um produto cartesiano. Quais pares ordenados? Os pares ordenados da forma XY, em que o X está em A e o Y está na união de B com C. O que significa o Y está em B união C? Significa X pertence a B, Y pertence a B, ou Y pertence a C. Então, esse conjunto é igual a esse. Eu só peguei e abri aqui, ó, Y pertence a B união C. O X pertence a permanece. Tá certo? Agora, olha só. Aqui nós temos X pertence a A e Y pertence a B ou Y pertence a C. Tá? Eu lembro que vale a distributiva da conjunção em relação à disjunção. Então, isso daqui, essa propriedade aqui, eu posso reescrever assim, ó. X pertence a A e Y pertence a B, ou X pertence a A e Y pertence a C, por causa da distributividade da conjunção em relação à disjunção. Tá? Então, nós estamos utilizando aqui aquelas regras de distributividade que nós vimos lá quando nós estávamos estudando teoria de conjuntos. Quando nós estamos estudando lógica, né? Não teoria de conjuntos. Tá, então, abri, né? Abri esse lado esquerdo aqui, escrevi ele como um conjunto, né? Escrevi os elementos desse conjunto como essa propriedade aqui. Não sei mais o que fazer. Vou abrir o lado direito. Ver o que nos diz o que nos dá o lado direito. O lado direito nos fala o seguinte, né? Que A cartesiano B união com A cartesiano C, o conjunto é esse. São pares ordenados, né? Porque pares ordenados aqui, né? Então, são todos os pares ordenados da forma XY, em que o XY está em A cartesiano B ou o XY está em A cartesiano C. Isso é a definição de união. É a definição da união desse conjunto aqui com esse outro conjunto lá. Isso aqui eu posso escrever o seguinte, ó. Se o XY está em A cartesiano B, então eu posso dizer que o X está em A e o Y está em B.
esse conectivo ou aqui, eu repito ele embaixo, tá? E o que significa x, y pertence a cartesiano C? Significa x pertence a A e y pertence a C. Tá? Aí, eu vou olhar para esse primeiro conjunto que eu escrevi aqui em cima, vou olhar para esse segundo conjunto que eu escrevi aqui embaixo. Ó. Tá vendo? É o mesmo conjunto. Ó. Tá vendo esse conjunto aqui? E olha para esse aqui. Eles são iguais. Olha, mas se esse daqui é igual a esse, então é porque esse aqui é igual àquele lá, e, portanto, nós temos provado a propriedade que nós queríamos. Certo? De forma estritamente análoga, você mostra também que a distributiva do produto cartesiano em relação à união vale para o lado direito. E agora vamos mostrar, então, que o produto cartesiano ele é distributivo em relação à diferença. É isso que nós vamos mostrar agora. Vamos mudar um pouco a estratégia aqui, para vocês poderem perceber que você pode sair do conjunto do lado esquerdo e chegar exatamente no conjunto do lado direito. Tá? Você pode fazer isso. Vamos lá. O que é A cartesiano B menos C? Então, por definição, são pares ordenados, x, y, em que o x pertence a A e o y pertence a B menos C. E aí você começa a se perguntar, mas o que significa y pertence a B menos C? Significa y pertence a B e y não pertence a C. Tá certo? É isso que você tem. Aí eu vou usar um artifício aqui. Olha só. X pertence a A e y pertence a B e y não pertence a C. Vou usar um artifício aqui, eu vou acrescentar um x pertence a A. Por que eu posso acrescentar esse x pertence a A? Porque eu estou acrescentando uma redundância aqui. Eu já sei que x pertence a A é uma proposição verdadeira. Então, eu posso colocar ela aqui de volta, posso colocar mais uma, x pertence a A, sem alterar a veracidade da nossa proposição. Tá? Isso é bastante comum, tá? Isso é bastante comum. Muito bem. Aí o que eu tenho, ó? Já que o x pertence a A e o y pertence a B, eu tenho que xy pertence a A cartesiano B. Se eu tenho que x pertence a A e y não pertence a C, então o xy não pertence ao cartesiano de A com C. Por que o xy não pertence ao A cartesiano C? Porque eu tenho certeza que o y não está em C. Se o y não está em C, o xy não está no cartesiano de A por B. Você fala assim, mas o x pertence a A. Se o x pertence a A, o par ordenado xy não pertence a A cartesiano C? Não, não pertence, porque o y não pertence a C. Tá certo? Para pertencer ao cartesiano, os dois elementos precisam pertencer, um deles a cada conjunto. Tá certo? Então eu tenho xy pertence a B e xy não pertence a C. Ora, se o xy está em AB e o xy está em AB e não está em AC, então nós temos a diferença. Tá? Esse conjunto aqui é exatamente a diferença. De forma análoga, de novo, você mostra a distributiva do produto cartesiano em relação à diferença do lado direito. Tá? As outras propriedades que nós não demonstramos aqui, elas ficam como exercício para você. Caso você sinta alguma dificuldade, se quiser, você pode me escrever. Beleza? Bom, com isso, então, nós terminamos essa primeira aula da segunda parte, né? Terminamos a nossa aula 14. Como eu havia falado para vocês, ela foi dividida em 3 partes. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Ela vai ser super útil quando nós falarmos em relações. E nós vamos começar a falar, então, a partir da próxima aula. Beleza? Então, um abraço a todos e espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.